Olá, meu nome é Marcos Klinger, sou professor de Direito da Faculdade FAESF, professor da disciplina Estatuto da Criança e do Adolescente, e hoje iremos ministrar aulas sobre adoção, dando continuidade às nossas aulas sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, e espero que vocês estejam acompanhando e gostando das nossas aulas. Bom, nossa aula hoje vai ser gravada, não vai ser por transmissão ao vivo, tivemos um probleminha na última aula, por conta do som, acredito que eu já corrigi, então para ser mais prático, né, a gente resolveu fazer essa aula gravada, tá bom? Então vamos lá, vamos conversar um pouco sobre adoção. Vamos ver aqui o que a gente vai falar hoje. Bom, a gente vai falar sobre a adoção que está dentro aí do direito à convivência familiar e comunitária das crianças e dos adolescentes, tá bom? Então, é um tema bastante importante que cai muito em provas de concurso e provas da OAB. Então, a gente tem que ficar um pouco atento sobre alguns detalhes sobre esse importante tema, tá bom? Então, vamos lá. Primeiramente, vamos conceituar o que seria a adoção. Coloquei aqui um conceito da Maria Helena Diniz, né, que seria a adoção é o ato jurídico solene pelo qual alguém estabelece, independentemente de qualquer relação de parentesco, consanguíneo ou afim, um vínculo fictício de filiação, trazendo para sua família, na condição de filho, pessoa que geralmente lhe é estranha. Então, pelo conceito da Maria Helena Diniz, a gente já pode extrair alguns pontos. Por exemplo, é um ato jurídico, né, ou seja, está dentro do mundo jurídico, para ter validade, ele precisa estar solenemente realizado, formalmente celebrado, para poder surtir seus efeitos, né? Então, existem partes que são relacionadas à questão da adoção, existe o adotante, existe o adotado, né? E esse vínculo de parentesco, ele pode existir ou não, né? Independentemente de qualquer vínculo, né? Seja parentesco consanguíneo ou afim, ou até mesmo nenhum parentesco, é possível haver essa relação, essa constituição dessa relação jurídica, né? Onde uma pessoa traz para a sua família uma criança ou um adolescente na condição de filho, tá bom? Então, é um ato jurídico no qual o indivíduo é permanentemente assumido como filho por uma pessoa ou por um casal que não são os pais biológicos do adotado. Tudo bem, isso é um conceito simples, mas que vocês devem assimilar, tá bom? Vamos lá. Então, algumas considerações que a gente tem que fazer sobre a questão da adoção, para poder a gente não ter nenhum tipo de problema aí quando for fazer qualquer tipo de prova. Alguns detalhes, algumas observações, tá bom? Então, a adoção é uma medida excepcional, certo? Ela só deve ser utilizada quando realmente esgotar todos os recursos para a manutenção da criança ou adolescente na família natural ou extensa. Ou seja, primeiro vamos deixar a criança com os pais, ou então com parentes próximos. Caso contrário, apenas em uma medida excepcional é que a adoção deve ser utilizada, tá bom? Além disso, a adoção é irrevogável. Depois de dada a sentença, né, decretando a adoção, essa relação jurídica ela se estabelece e não se pode voltar atrás, tá bom? Outro ponto que o Estatuto da Criança e do Adolescente traz é que é vedada a adoção por procuração, ou seja, não é possível você passar poderes para um terceiro para em seu nome dizer que quer adotar, ou então responder por um processo onde é preciso a pessoalidade, existe uma pessoalidade aí na relação do processo por adoção, tá bom? Outro ponto seria que, em caso de conflitos entre direitos e interesses do adotando e outras pessoas, inclusive seus pais biológicos, devem prevalecer os direitos e interesses do adotando, tá certo? Então, eventualmente, se uma criança ou um adolescente que estaria na condição de adotando, né, tiver algum tipo de conflito com seus pais biológicos ou outras pessoas, né, deve prevalecer os seus interesses, os seus direitos, tá bom? Outro ponto é que o adotando, que é a pessoa que está sendo adotada, né, deve contar com no mínimo 18 anos. Aliás, o adotando é quem pede, desculpa. O adotando, que é aquele que requer a adoção, o adotado é quem vai ser adotado. Deve contar com no máximo 18 anos a data do pedido, salvo se já estiver sob a guarda ou tutela dos adotantes.
Então aqui é uma condição, né, para o adotando de ter pelo menos 18 anos de idade na data do pedido. Observem vocês que o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele é uma legislação que é aplicada para as crianças e os adolescentes e todos aqueles que envolvem um círculo aí de proteção integral das crianças e dos adolescentes. E quando a gente fala de adoção pelo ECA, né, nós estamos falando da adoção daquelas crianças e dos adolescentes. Quando a gente for observar adoções de pessoas maiores de 18 anos, a gente tem que se reportar ao Código Civil. Né? Apesar que o Código Civil, na forma dos artigos 1618 e seguintes, são 4 artigos que estão lá, praticamente ele remete, né, no que for cabível, no que for aplicável, todas as normas do Estatuto da Criança e do Adolescente. Ok? Outra coisa, a adoção atribui a condição de filho ao adotado, com os mesmos direitos e deveres, inclusive sucessórios, desligando de qualquer vínculo com os pais e parentes. Ou seja, uma vez reconhecida a adoção, declarada a adoção, decretada a adoção, todos os vínculos consanguíneos, todos os vínculos jurídicos decorrentes do vínculo consanguíneo anterior, eles são desfeitos. Não existe mais nenhum tipo de qualquer vínculo com os pais ou parentes biológicos, né? Então, ele assume uma nova condição de filho, realmente, da família adotante, né, dos adotandos, né, apenas restringindo a lei no que tange aos impedimentos matrimoniais, né, que vocês devem se recordar lá do direito de família, que seriam aqueles impedimentos que obstruem a realização do próprio casamento, né, inclusive podendo gerar inclusive a nulidade do casamento. Os ascendentes com descendentes, irmãos, não podem casar. Pessoas casadas, né, eles visam resguardar tanto a moral como questões consanguíneas, tá bom? Pois vamos lá. Então é isso. Então, observem essa questão dos impedimentos matrimoniais, ele é bom se atentar. Dando seguimento, a gente tem que observar que se um dos cônjuges ou concubinos adota o filho do outro, ou seja, havendo uma adoção unilateral, né, ou seja, existe um casal onde um dos dois tem filhos, ou um filho, né, registrado, né, muitas vezes até só com o nome da mãe, e o seu companheiro, o seu marido, enfim, ele quer adotar aquela criança. Nessa condição, ele pode adotar, porém a mãe não vai perder, logicamente, os vínculos, né, com aquela criança. Então, na adoção unilateral, que é a chamada adoção unilateral, né, os vínculos de filiação entre o adotado e o cônjuge ou concubino do adotante, os respectivos parentes, são mantidos. Tá bom? É quando o cônjuge ou concubino, companheiro, adota o filho do outro. Então, nessa condição, não há perda dos vínculos, né, do pai ou da mãe que tiver aí a criança como sua filha biológica, tá bom? Então, é recíproco o direito sucessório entre o adotado, seus descendentes, o adotante e seus descendentes e colaterais até o 4º grau, observada a ordem de vocação hereditária. Pois bem, aqui a adoção, ela dá a condição do adotado de filho, né? Dá a condição de filho ao adotado. Então ele não tem uma diferenciação, passou a ser filho por um vínculo civil, né, de adoção, ele passa a ser filho com os mesmos direitos, né, inclusive sucessórios, que foi mais uma norma para poder realmente estabelecer esse direito de forma bem direta e sem dúvidas, né. Outra condição seria que podem adotar os maiores de 18 anos, independentemente do estado civil. Aqui é uma situação, né, que a gente tem que observar, né, quem é que pode adotar? São somente as pessoas maiores de 18 anos, independentemente do estado civil. Nós vimos no slide passado que o adotando, ou seja, a pessoa que vai adotar, ser adotado, deve contar no máximo com 18 anos na data do pedido, certo? 18 anos na data do pedido. Se ele tiver mais de 18 anos, essa adoção ela vai lá para o Código Civil, tá bom? E aqui é uma condição para o adotando, ele tem que ser menor de 18 anos, ou contar no máximo 18 anos.
né? E para o adotante, né, ele tem que ter mais de 18 anos na data do pedido, tá bom? Outra coisa, não podem adotar os ascendentes e os irmãos do adotando. Ou seja, esse vínculo aqui, né, ele é muito próximo. Ou seja, os avós não podem adotar os netos. Né? Então, adotar os ascendentes. Não podem adotar os ascendentes. Ou seja, o avô não pode adotar um neto. Né? O irmão não pode adotar um outro irmão. Isso a lei proíbe, né? Já o tio não tem nenhum tipo de problema, né? O tio não tem essa restrição. O tio pode adotar, um primo pode adotar outro primo, sem nenhum tipo de problema. Mas os ascendentes não podem. Um avô não pode adotar um neto. Um irmão não pode adotar um outro irmão, ok? Então, isso é um ponto que a gente deve lembrar. Para a adoção conjunta, ou seja, duas pessoas querendo adotar, é indispensável que os adotantes sejam casados civilmente e mantenham união estável, comprovada a estabilidade da família. Então, é um ponto que a gente tem que observar primeiramente, né? Ele começa a norma a falar sobre isso e a gente não pode se esquecer desse ponto, tá bom? Só ajeitar aqui a câmera. Então, vamos lá. O adotante há de ser pelo menos 16 anos mais velho do que o adotando. Tem outro requisito que deve ser observado aí quando houver pedidos de adoção para serem analisados. Tá bom? Então são esses pontos aqui que a gente tem que falar neste momento, mas vamos prosseguir. Tá bom? Um ponto que é importante, que a gente tem que frisar bem, é essa questão dos divorciados, os judicialmente separados e os ex-companheiros. Eles podem adotar? Podem. Porém, existem alguns requisitos que a lei exige para que isso ocorra, tá bom? Então, os divorciados, os judicialmente separados e os ex-companheiros podem adotar conjuntamente, contanto que acordem sobre a guarda e o regime de visitas e desde que o estágio de convivência tenha sido iniciado na constância do período de convivência e que seja comprovada a existência de vínculos de afinidade e afetividade com aquele não detentor da guarda, que justifiquem a excepcionalidade da concessão. Então, vejam aqui tantos requisitos. Né? É possível que haja a adoção de pessoas divorciadas, mas desde que o estado de convivência tenha sido iniciado na constância do período de convivência e que esteja comprovada a existência de vínculos de afinidade e afetividade, o princípio da afetividade vigorando, né? Com aquele detentor da guarda, com aquele que não está com a guarda, e que justifique a excepcionalidade da concessão. Lembrando que também é possível, né, estabelecer uma guarda compartilhada, ou seja, os divorciados, os judicialmente separados, ex-companheiros, podem adotar aquela criança, né? Porém, eles têm que estabelecer como ficará a guarda desse menor, tá bom? A adoção poderá ser deferida também ao adotante que, após inequívoca manifestação de vontade, vier a falecer no curso do procedimento antes de prolatada a sentença. Ou seja, iniciado um processo de adoção e, eventualmente, o adotante vindo a falecer no transcurso do processo, ainda é possível a gente declarar a adoção, decretar a adoção, estabelecendo esse vínculo, né, retroagindo, no caso, a data do óbito, né, da pessoa, os efeitos a partir da data do óbito, né, assim, enfim, pois já houve uma declaração inequívoca de vontade do adotante, né, e que veio a falecer no curso do procedimento, mas antes de prolatar da sentença, tá bom? Porque isso gera alguns tipos de efeitos, né? Gera efeitos jurídicos, isso gera efeitos jurídicos na esfera patrimonial, inclusive da pessoa que faleceu, e para
adotando naquele caso, tá bom? E a adoção, lembrando, ela só poderá ser deferida quando ela manifestar realmente reais vantagens para o adotando, né? E fundar-se em motivos legítimos. Vamos lá. Outro ponto que a gente tem que falar é a questão do tutor e o curador, que podem adotar sem nenhum tipo de problema. Mas enquanto não se der conta não der conta da sua administração e saudar o seu alcance, né, não pode o tutor ou o curador adotar o pupilo ou curatelado, justamente para proteger aí os bens do adotando, tá bom? Um outro ponto que a gente começa a entrar aqui na questão da colocação da família substituta, né, pela adoção, que tem um procedimento próprio, que a gente vai ver mais à frente, é que a adoção depende do consentimento dos pais ou do representante legal do adotando, tá certo? Então aqui seria uma adoção, de certa forma, consensual, onde esse consentimento seria necessário, né, para que a adoção possa ocorrer. Lembrando que aquela hipótese da mulher que acabou de ter a criança, né, está ali no estado puerpério, e não quer a criança, aquele só motivo pode, né, gerar a perda do poder familiar, né, e a criança pode ir para a adoção. Então, lembra, inclusive, se isso não for comunicado, né, dentro do hospital, se isso não for comunicado ou às autoridades competentes, ao juizado da infância e juventude, ao conselho tutelar, pelos dirigentes do hospital, eles poderão, inclusive, incorrer em infração administrativa, tá bom? Quem sabe até criminal, teria que olhar se haveria alguma norma penal que ainda entrasse nisso, tá bom? Então, primeiramente, lembrando, a adoção gera a perda do poder familiar, né? A adoção gera a perda do poder familiar, ou seja, como se cancela todos os vínculos anteriores, né, à adoção, com isso gera também a perda do poder familiar, consequentemente, tá bom? Ela pode se dar de duas formas, de forma consensual ou de forma litigiosa. É possível também haver um litígio, né, que gere a perda da adoção. Porque assim, a perda do poder familiar, porque a adoção, ela gera a perda do poder familiar. Então, quando tem esse litígio, o procedimento já seria outro, tá? Vamos lá. Então, o consentimento será dispensado em relação à criança ou adolescente cujos pais sejam desconhecidos ou tenham sido destituídos do poder familiar. Eventualmente, o poder familiar já foi destituído, né? Por quê? Porque já houve a morte, geralmente a criança, aqui nós estamos falando de crianças que em situações de risco de abandono muitas vezes. Então, a criança que está desamparada de um responsável legal, porque o seu pai e sua mãe perderam o poder familiar, por qualquer motivo, né? Assim, qualquer motivo daqueles que são previstos dentro do Código Civil, por exemplo, um deles foi condenado criminalmente e daí está suspenso o seu poder familiar, né? Ou então um dos pais faleceu, ou ambos faleceram, então a criança é órfã, está em uma situação de risco iminente, né? Então, isso coloca a criança em uma situação onde os pais estão destituídos do poder familiar, não tem ninguém lhe resguardando, lhe protegendo, né? Então, essa situação, ela dispensa, né, qualquer tipo de consentimento dos pais, obviamente, né? Mas é possível que a perda do poder familiar seja decretado no próprio pedido de adoção, tá bom? Vamos lá. Lembrando que, em se tratando de adotando maior de 12 anos de idade, será também necessário o seu consentimento. Ou seja, a criança com mais de 2 anos, o menor com mais de 12 anos de idade, ou seja, passou já para a adolescência, ele deve ser ouvido pelo juiz para que seja colhido o seu consentimento. Ele tem que dar o seu aceite para ser adotado. Tá bom? Um ponto que a gente tem que falar um pouco agora seria do estágio de convivência, que são alguns aspectos que a gente não pode deixar de mencionar, tá bom? Então, a adoção, ela será precedida de estágio de convivência com a criança ou adolescente pelo prazo máximo de 90 dias. Então, a lei estabelece um prazo de 90 dias para fins de estágio de convivência, né, entre o adotando e o adotado. Tá bom? Observadas a idade da criança ou adolescente e as peculiaridades do caso. Isso quem vai definir é o juiz. Então, é possível a prorrogação por igual período por decisão fundamentada.
O estado de convivência poderá ser dispensado se o adotando já estiver sob a tutela ou a guarda legal do adotante durante tempo suficiente para que seja possível avaliar a convivência da constituição do vínculo. Então lembre-se que, por exemplo, a guarda ela pode ser um ato preparatório para a adoção. A guarda ela gera alguns efeitos, né, de manutenção econômica, né, da criança, manutenção moral, assistência de tudo, né, gera responsabilidades para o guardião. Isso pode ser um ato preparatório para a própria adoção, como também a tutela. Tá? Então, a simples guarda de fato não autoriza por si só a dispensa da realização do estágio de convivência. É necessário que haja um deferimento de uma guarda judicial para que essa dispensa, né, do estágio de convivência possa ocorrer. Senão, tem que abrir o estágio de convivência, né, para fim de colocação daquela criança ou do adolescente naquela família substituta pela adoção. Existe uma situação que das pessoas, né, ou de casais residentes ou domiciliados fora do país. Nesse caso, o estágio de convivência será de no mínimo 30 dias e no máximo 45 dias, prorrogável por até igual período, uma única vez, mediante decisão fundamentada da autoridade judiciária. Tem um prazo um pouquinho diferenciado aqui para as pessoas que são residentes fora do país. Sendo que o estágio de convivência ele deve ser cumprido no território nacional, preferencialmente na comarca de residência da criança ou adolescente, ou a critério do juiz em que cidade limítrofe, respeitada em qualquer hipótese a competência do juízo da comarca de residência da criança. Ok? Então, a competência que vai ser definida pelo juiz da comarca de residência da criança. Tá bom? Vamos lá. Direito à convivência familiar e comunitária. Dando seguimento aí, né, ao nosso assunto. Então, o vínculo da adoção constitui-se por sentença judicial, ou seja, é preciso um processo de adoção para que seja constituído esse vínculo, né, com uma sentença. Até a sentença não há uma adoção decretada. Tá? Então, essa adoção ela será inscrita no registro civil mediante mandado, do qual não se fornecerá certidão. Ou seja, para se garantir a questão das raízes realmente daquela filiação. Tá bom? A gente vai ver mais à frente que a criança hoje pode, ou adolescente, adquirindo a maioridade ou até antes, pode procurar a sua origem biológica, não tem nenhum tipo de problema. Mas vamos lá. O mandado judicial que será arquivado cancelará o registro original do adotado. Ou seja, a adoção ela cancela o registro anterior. O registro anterior é como se nunca tivesse nem existido, tá bom? Vindo a ser registrado lavrado um novo registro de nascimento, né, da criança, já com o novo nome do adotando, o nome dos adotandos, né, adotantes, né, como também do adotado, pode também alterar seu nome. Nenhuma observação sobre a origem do ato poderá constar na certidão de registro. Não pode se fazer uma observação no registro de nascimento que foi gerado pelo um processo de adoção, dizendo que aquele registro ele foi aberto conforme sentença tal do processo de adoção. Isso não pode ocorrer. É um registro comum, simples, normal, igual. Tá? Outra coisa é que a sentença conferirá ao adotado o nome do adotante e, a pedido de qualquer deles, poderá determinar a modificação do prenome. Ou seja, é possível alterar o prenome e deve ser colocado aqui, né, os nomes da família do adotante. Né? Os prenomes, o patronímico e o matronímico devem ser colocados aqui no nome do adotado, né? Podendo inclusive ser alterado o prenome. Outro ponto é que a adoção produz seus efeitos a partir do trânsito em julgado da sentença constitutiva. Ou seja, é preciso transitar em julgado dessa sentença aqui, é constitutiva, na forma da lei, inclusive. Né? Ela constitui uma nova relação jurídica e para poder produzir seus efeitos. Existe também um prazo, né, que a lei define para fim de conclusão do processo de adoção. Então, o prazo máximo para a conclusão da ação de adoção será de 120 dias, prorrogável uma única vez por igual período, mediante decisão fundamentada da autoridade judiciária. Tá? É um prazo que realmente a gente não observa comumente aqui. Esses 120 dias, seria 4 meses, né?
os processos de adoção geralmente às vezes demoram um pouco mais, porque demandam a realização de vários estudos, né? Mas a lei estabelece esse prazo, né? Mas esse prazo aqui, a meu ver, ele pode ser considerado um prazo que não seria assim peremptório, né? Um prazo que seria relativo, tá? Principalmente para o juiz. Bom, isso aqui é um ponto que a gente tem que lembrar, porque realmente é uma novidade que teve no ECA, uma alteração recente, de que o adotado tem direito de conhecer sua origem biológica, bem como de obter acesso irrestrito ao processo no qual a medida foi aplicada e seus eventuais incidentes, após a completar 18 anos. Então, completou 18 anos, ele pode ir atrás aí para saber a sua origem biológica, tendo acesso irrestrito ao processo do qual a medida foi aplicada, tá bom? O acesso ao processo de adoção poderá ser também deferido ao adotado menor de 18 anos, a seu pedido, assegurada a orientação e assistência jurídica e psicológica. Ou seja, para o maior de 18 anos não tem essa questão da assistência jurídica e psicológica. Passou de 18 anos, não tem isso, tá bom? E tem que ser a seu pedido. Ou seja, tanto ele sendo maior como menor, ele pode ter direito à sua origem biológica, ele pode ir lá pesquisar para saber quem são seus pais biológicos. Outro ponto é que, como eu já falei, ele é irrevogável, né? A adoção é irrevogável. Com isso, a morte dos adotantes não restabelece o poder familiar dos pais naturais. Ou seja, não existe mais vínculo com os pais naturais. A família anterior, ela foi... os vínculos com a família anterior foi totalmente dissolvida com a sentença transitada em julgado pela adoção. Então, a morte dos adotantes, na verdade, vai gerar direito sucessório para os adotados, que passaram a ter condição de filho. Não tem uma diferenciação entre filho natural e filho adotado pelos vínculos civis. Tá certo? Então, realmente essa norma aqui, para compreender toda a sistemática da adoção, isso aqui é mais para realmente reforçar essa questão da irrevogabilidade da adoção e que ela não retroage, aí não vai poder voltar, né, os efeitos após a morte. Não existe isso. E por fim, nós temos aqui que falar um pouco sobre o Cadastro Nacional de Adoção. É um cadastro que foi criado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente para estabelecer aí uma ordem, né, de adotantes e uma ordem de adotados, crianças e adolescentes que podem ser adotadas, né? Esses cadastros têm nível tanto municipal como regional, estadual e nacional, né? Esse processo, né, de inclusão de uma pessoa nos cadastros, ele tem um rito específico dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente. Para, por exemplo, você ser se você tiver interesse de entrar no cadastro para adotar uma criança, você tem que requerer ao juiz da infância e juventude, né, essa condição de pessoa que pretende a adoção. Você tem que se habilitar para a adoção. O requerimento ele deve estar dentro das normas da lei. O artigo 197A do ECA traz quais são, inclusive, os requisitos da petição inicial e o que deve constar, documentação, bem como se dá todo o procedimento. Vale a pena dar uma olhadinha, tá? E da mesma forma, nós temos aí o cadastro da criança também, né, que estiver numa situação de risco de abandono, para que ela possa ser adotada. Lembrando que irmãos, né, preferencialmente, devem ser adotados conjuntamente. Tá bom? Existe uma regra aí no artigo 50 que eu acho bem interessante a gente mencionar, que seria do parágrafo 13 do artigo 50, que é a que trata de uma hipótese em que é possível o deferimento da adoção, né, em favor de candidato domiciliado no Brasil, ou seja, uma adoção nacional, quando não cadastrado previamente no Cadastro Nacional da Adoção, em três hipóteses, né? A gente citar aqui quais seriam essas hipóteses. A gente pode
tratar aqui dizendo que somente pode ser deferida a adoção em favor de candidato domiciliado no Brasil não cadastrado previamente nos termos da lei, quando? Aí o artigo 50, parágrafo 13. Parágrafo 13. Se tratar de pedido de adoção unilateral, ou seja, o marido quer adotar o filho da esposa, nessa hipótese não é necessário estar dentro do cadastro de adoção. Não faz nem sentido, tá bom? A segunda hipótese for formulada por parente com o qual a criança ou adolescente mantenha vínculos de afinidade e afetividade, voltando aí o princípio da afetividade, da afinidade, né? Dando preferência para os parentes consanguíneos próximos, né? Isso devidamente comprovado no processo. Também não precisa essa pessoa que quer adotar estar cadastrada dentro do cadastro, né, nacional de adoção. E a última hipótese seria oriundo o pedido de quem detém a tutela ou a guarda judicial de criança maior de 3 anos ou adolescente, né? Então, existe já uma guarda deferida para um casal ou para uma pessoa de uma criança com mais de 3 anos. E desde que o lapso de tempo de convivência comprova a fixação de laços de afinidade e afetividade, ou seja, a criança tem 3 anos, já existe uma guarda judicial, uma tutela deferida dentro de um processo. Essa convivência, né, ela já deve ter gerado laços, né, de afinidade e de afetividade entre a pessoa que está com a guarda e o adotado, né, a pessoa a ser adotada. Bom, e não seja constatada a ocorrência de má-fé ou qualquer das situações previstas no artigo 237 e 238 desta lei, tá bom? Então, essas seriam hipóteses em que é possível se deferir a adoção não se utilizando do Cadastro Nacional de Adoção. A regra é o cadastro, isso aqui são situações excepcionais, tá bom? E se houver algum tipo de burla, né, nesse sentido, é possível que o juiz indefira, né, também. Inclusive o CNJ ele acompanha essas situações aqui de adoção para que justamente não haja burla, ou seja, não haja fraude no cadastro da adoção, tá bom? De crianças e adolescentes. Nós também temos a adoção internacional. Né? A adoção internacional está aí no artigo 51 e seguintes, né? Sendo que a adoção internacional seria aquela na qual o pretendente possui residência habitual em país parte da Convenção de Haia. Isso aqui, existe uma convenção aqui, existe uma convenção internacional que estabeleceu, que deu regras à questão do processo de adoção internacional, né, relativa à proteção à criança, adolescente, cooperação, promulgada e deseja adotar a criança em outro país parte da convenção. Então, essa adoção internacional ela leva em consideração países que fizeram parte dessa Convenção de Haia. Tá? Eu sugiro vocês leem aí o artigo 51 e seguintes, para que vocês tenham uma noção sobre como se dá a questão da adoção internacional. Tá bom? Lembrando que a adoção internacional tem que ser, assim, tem alguns processos, né? O artigo 52 diz, a pessoa ou o casal estrangeiro interessado em adotar criança ou adolescente brasileiro deverá formular pedido de habilitação à adoção perante a autoridade central em matéria de adoção internacional no país de acolhida, assim entendido aquele onde está situada a sua residência habitual. Aí ele vai dizendo, se a autoridade central do país de acolhida considerar que os solicitantes estão habilitados e aptos para adotar, emitirá um relatório que contém informações sobre a identidade, a capacidade jurídica e a adequação dos solicitantes para adotar, sua situação pessoal, familiar e médica, seu meio social, os motivos que os animam e sua aptidão para assumir a adoção internacional. Aí daí ele envia um relatório à autoridade central estadual, né, com cópia com a autoridade central federal brasileira. É um processo bem complexo, né? Esse relatório tem que ser instruído com toda a documentação necessária. Os documentos de língua estrangeira deverão ser autenticados, né, pela autoridade consular. Verificada, após estudos realizados pela autoridade central estadual, a compatibilidade da legislação estrangeira com a nacional, além do preenchimento por parte dos postulantes à medida dos requisitos objetivos necessários ao seu deferimento, tanto à luz do que dispõe o ECA como a legislação do país de acolhida, será expedido o laudo de habilitação da adoção internacional. Com esse laudo é que ele vai poder pedir a adoção. E tem uma validade de 1 ano. De posse do laudo é que o interessado
será autorizado a formular pedido de adoção perante o juiz da infância e juventude. É bem complexo. Tá? Tem outro ponto aqui que é vedado, sob pena de responsabilidade, descredenciamento, repasse de recursos provenientes de organismos estrangeiros encarregados de intermediar pedido de adoção internacional a organismos nacionais ou a pessoas físicas. Tem esse ponto aqui que também que eu acho interessante. A adoção por brasileiro residente no exterior, em país ratificante da Convenção de Haia, cujo processo de adoção tenha sido processado em conformidade com a legislação vigente do país de residência e atendido o disposto tal, será automaticamente recepcionado com o reingresso no Brasil. Tá? Bom, gente, então é isso. Falamos aqui um pouco sobre a adoção. É um assunto um pouco extenso, mas que tem grande relevância no mundo jurídico, né? Tem muitas questões polêmicas, inclusive relacionadas hoje, assim, se você pegar alguns paralelos da questão da multiparentalidade, a adoção, né? Os vínculos de afetividade, né? Então, a adoção ela gera esses vínculos, né, jurídicos entre a família adotante e o adotado, né? E, bom, como eu falei, vários pontos foram citados aqui e que merecem a observação de vocês. Espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima aula, tá ok? Um abraço e até mais.